Olá, concurseiros, tudo bem com vocês? De todo o Brasil, estamos começando agora nosso chat ao vivo do curso intensivo para o MTE de 2013. Para quem não me conhece, eu sou o professor Cristiano Mion e vou acompanhá-los aí nessa jornada agora de Tira Dúvidas, né? Vamos tirar algumas dúvidas aqui da disciplina de Direito do Trabalho e Legislação do Trabalho. A ideia aqui é exatamente aproximá-los cada vez mais da gente, para a gente tentar aqui trocar informações a respeito, né, dessa matéria no qual eu sou responsável. Você pode participar agora, né, comigo, enviando sua pergunta para o e-mail imprensa@aprovaconcursos.com.br. Querendo ou não, você pode mandar, caso não consiga, tá, gente, responder, manda lá de qualquer forma. A gente tem um tempo aqui para responder algumas perguntas, caso não consiga, eu vou te mandar um e-mail respondendo uma pergunta. Ou até mesmo quando a pergunta é muito extensa, até para não, for um pouquinho mais complexa, eu mando por e-mail. Tá? Quem está assistindo, né, pelo Facebook também, pode escrever a sua pergunta também lá na caixa de mensagens que fica abaixo ali da tela. Aí aproveita e manda a sua pergunta também. Gente, então a ideia é mais ou menos o raciocínio vai ser esse. Vocês escrevem, eu vou analisar dependendo das questões, dependendo se for muito complexa, às vezes muito extensa. A ideia é que seja uma coisa mais dinâmica, uma coisa bem legal, que a gente possa aqui interagir, querendo ou não, é uma matéria interessante, muito interessante a respeito das questões. Então já tem algumas coisas que estão chegando para mim aqui no tablet, vamos começar aqui. Eu vou começar respondendo algumas perguntas, né, que a gente recebeu aqui, e a primeira é da concurseira carioca, olha, carioca, grande abraço aí ao pessoal carioca, Marilda, e ela diz assim: sendo a prova no formato certo e errado, né, tem alguma dica para a sua matéria na hora da prova? Bom, gente, um grande abraço primeiramente aos cariocas. Olha, eu fui algumas vezes e é uma cidade maravilhosa realmente. Mas vamos pular um pouquinho, tirando essa parte, a beleza do nosso Rio de Janeiro. O que eu quero chamar a atenção de vocês, pelo menos nesse formato, a primeira coisa que eu acho complicada é que a ESAF sempre foi a banca que fez o concurso para auditor fiscal do trabalho. Então, os parâmetros que nós tínhamos e que nós, né, estávamos estudando, que a gente estava preocupado, era a ESAF. E a gente tinha aquela preocupação que fosse a ESAF e já estávamos nos dedicando para isso. Só que agora veio essa mensagem, essa troca da banca, e a banca se transformou agora em Banca CESP. Bom, totalmente diferente, né? Banca ESAF tem um costume, muitas vezes, de fazer questões longas, principalmente de outras matérias, né? Era muito comprida, era muito desgastante. Agora, a tua grande preocupação, qual que é a sua dica? O que eu poderia dizer? Bom, não basta você apenas fazer a leitura da lei, não basta fazer uma leitura da súmula. Você, além de ler a lei e a súmula, você tem que compreender o conteúdo. A banca, a CESP, tem duas formas dele cobrar. Muitas vezes eles podem pegar, como eles fazem assertivos de certo e errado, ele pode pegar, extrair exatamente o que está na lei e transformar uma coisinha, tirar uma palavrinha, colocar outra que seria uma coisa de decoreba, que é o que nós já sabemos, como também eles podem trabalhar um pouquinho mais com a assertiva, que torna a prova um pouco mais difícil. Por isso, gente, não basta você decorar o artigo, você tem que compreender o assunto também. E eu chamo a atenção porque eu mesmo estava resolvendo algumas questões em casa, principalmente para poder gravar as aulas no MTE, e eu percebi alguns detalhes a respeito da banca CESP. São coisas tão minuciosas, tão pequenininhas, que você não enxerga no primeiro momento, principalmente na hora da prova. Então, o que é a minha primeira... Tem que fazer a leitura da lei, leia as súmulas, mas de toda forma tenta compreender o assunto, tá? Para isso estar na sua memória. Porque muitas vezes, por isso que é muito importante o português, matéria, olha que parece uma coisa não, mas o português é muito importante na hora da prova. Faça a leitura dos artigos, das súmulas e faça, claro, essa atenção total em cima das questões. Não existe outra forma de você estudar a matéria para a prova do CESP. Além, claro, isso não tem como não ser você praticar através de outros exercícios. A banca, ela repete muito. Os assuntos são iguais, gente, mas a matéria vai ser repetida com certeza nas provas, e as assertivas vão acabar se repetindo. Não muitas vezes de forma igual, mas muito próxima. Então você já sabe e você tem que treinar através de exercícios. Qualquer outra dúvida, Marilda, reescreva para mim. Se tiver alguma sugestão, alguma outra coisa, pode escrever para a gente lá, ok? Vamos para a próxima? Olha lá. Minas Gerais. Ei, queria... Ó, minha tia é de Minas, hein? Mora lá em Uberlândia. Um grande beijo a Minas Gerais. Quem está perguntando agora é o Cláudio. E o Cláudio fez a seguinte pergunta.
a seguinte pergunta. O empregado que está cumprindo aviso e pratica irregularidades no trabalho pode ser demitido por justa causa? Aí ele até escreve, um grande abraço aos concurseiros mineiros. Gente, olha só, o que você tem que se preocupar é o seguinte, no momento que você está cumprindo o aviso prévio, tá? Lembrando das regrinhas novas do aviso prévio proporcional agora, tá? Mas quando você está resolvendo um problema, né? Ali, e você caiu o aviso prévio, beleza. Aviso prévio, ele faz parte ou não faz parte do contrato de trabalho? Essa é a pergunta que você tem que se fazer, Cláudio. O aviso prévio, ele faz parte do contrato? Claro que faz, tanto é que o tempo de serviço influencia em outras coisas. Por exemplo, o aviso prévio, a pessoa tem que receber pelo aviso prévio, que não aqueles dias do aviso prévio, acaba repercutindo, por exemplo, na prescrição, é só com o final do aviso prévio que inicia, mesmo indenizado. Então, o aviso prévio continua vigente o contrato de trabalho. Se continua vigente o contrato de trabalho, tanto o empregador quanto o empregado, ambos, tanto faz, pode, querendo não, gerar justa causa e fazer com que interrompa ali o contrato de trabalho imediatamente. Se caso for o empregado, nesse caso ele perde o restante do aviso prévio, né? E ele não recebe nada que for proporcional. Então ele perde ali o restante do aviso prévio, não recebe 13º salário, férias proporcionais, nada que é de direito adquirido ele recebe, porque, mas ocorreu no aviso prévio, não importa. Eu sei que a pergunta também acontece muito na questão prática. As pessoas são mandadas embora, tem que cumprir o aviso prévio, aí que começa a fazer besteiras, as tais irregularidades que você mencionou, Cláudio. E é isso que acontece. Se eventualmente isso que você tem que pensar na prova, que é acontecendo a justa causa no aviso prévio, pode influenciar sim e vai repercutir no mesmo formato como se fosse uma dispensa por justa causa. Perde o direito aos pagamentos das férias proporcionais, não vai receber os 40% da multa, né, do FGTS e assim por diante. É normal, como se fosse, né, uma dispensa por justa causa normal, ok? Mesma coisa com o empregador, gente, tá ok, Cláudio? Se eventualmente o empregador, de alguma forma, não, também gerou uma daquelas situações, lembrando o artigo, aí concurseiros, tem que lembrar os dos dois artigos, artigo 482 e 483, muito importante para a prova do MTE. O artigo 482 e 483 trazem as hipóteses que podem gerar justa causa, mesma coisa. Lembrando que essas hipóteses são taxativas, são aquilo que a lei está, né, demonstrando. Aconteceu algum daqueles fatos, acaba sendo mandado embora por justa causa no meio do aviso prévio, não importa. No caso do empregador, ele sai, não precisa cumprir o aviso prévio e ele tem direito, daí no caso, o empregador gerando a justa causa. Ocorre rescisão indireta, ele tem direito ao pagamento do aviso prévio e todas as demais verbas que eventualmente ele tem direito, multa de 40%, aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais e assim por diante. Ok, gente? Obrigado pela pergunta, Cláudio. Vamos lá. Próxima perguntinha aqui, vamos para o meu tablet aqui. Joana, Distrito Federal, grande Distrito Federal. Vamos para a pergunta da Joana. Olha só que interessante. A nova lei trabalhista das empregadas domésticas pode cair na prova? Ao que devemos ficar atentos no que diz respeito a esse assunto. Um grande abraço, Joana. Seguinte, pode cair sim, tá? Pode cair porque essa emenda constitucional, né, que alterou a redação do artigo 7º, parágrafo único, lá da Constituição Federal, pode cair. O que não vai cair, ao meu ver, que não tem como ainda, porque tem alguns direitos que foram estendidos aos empregados domésticos, mas que eventualmente eles ainda não estão disciplinados, ainda está passando pelo Congresso Nacional. Se está passando pelo Congresso Nacional, ainda não foi definido algumas coisas. Então, claro, a gente tem já está bem mais adiantado, já tem um texto de lei, já tem um monte de coisa. Só que é o seguinte, para vocês, ao meu ver, com a abertura do edital, tudo, o que pode cair do empregado doméstico é o parágrafo único do artigo 7º. Aquela, né, normalmente os alunos mais antigos, tinha aquela tabelinha dizendo quais são os direitos que, né, o empregado doméstico tem e quais que não eram estendidos. Agora, praticamente, foi estendido quase todos. Então, você vai pegar o artigo 7º, vai analisar o parágrafo único e, ao meu ver, no meu posicionamento, é que, se for cobrado alguma coisa, vai ser cobrado do artigo 7º, parágrafo único. Ponto. Pode ser cobrado alguma coisa da lei específica do empregado doméstico? Pode, mas tudo aquilo que não sofreu alteração, todas aquelas matérias que não sofreram alterações. Por exemplo, como ainda está agora, a partir de agora, o FGTS é obrigatório, lembra que lá na lei da empregada doméstica previa que era facultativo.
Ao meu ver, isso não pode mais ser cobrado. Outra coisa, dependendo se o empregador escolhesse por incluir no FGTS o empregado doméstico, tinha acesso ao seguro-desemprego. Agora não, o seguro-desemprego é obrigatório. Então, todas essas mudanças, acredito que não venham ser cobrados exatamente, especificamente, mas pode ser cobrado se tem direito ou não, conforme o artigo 7º, parágrafo único. Ao meu ver, seria isso, tá? Porque eles não podem cobrar além disso. Eles vão ter que se fundamentar na lei. E a lei que tem, no caso, que foi alterada, foi o parágrafo único, é isso que eles vão ter que cobrar. Ok? Obrigado pela pergunta, Joana. Um grande abraço a todos aí do Distrito Federal. Vamos para a próxima. Rita, ó, aqui ó, do meu grande Paraná, o estado que eu moro, cidade, né, eu sou de Curitiba, então vamos ver a Rita, que é do Paraná. As horas extras ficam incorporadas ao salário? Que perguntinha boa, hein? Ô, Rita, boa pergunta, hein? Não que as outras não sejam interessantes, mas essa aqui é um pouquinho mais aprofunda. Vou responder, vou responder de forma rápida, mas eu vou ter que fazer uma diferenciação. Cuidado para não confundir integrar com incorporar, tá? Quando algo integra a verba, né? Quando algo integra na verba salarial, por exemplo, integrou, nós estamos falando para fins de cálculos trabalhistas, integra a base de cálculo e assim por diante. Quando a gente fala que incorpora, é algo que não pode ser mais retirado. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que trabalha num cargo de confiança, que eventualmente trabalhou mais de 10 anos, ela pode sofrer reversão? Ah, pode. Só que no momento que ela é revertida, os 10 anos, a gratificação que ela recebia, ela vai ter que permanecer porque incorporou no contrato, é um direito adquirido. Porque acima de 10 anos, conforme o entendimento do TST, lá na súmula 372, diz que incorpora. Então, primeira coisa, então, a tua pergunta é, as horas extras, então eu fiz a diferenciação de integração e incorporação, elas incorporam no salário, gente? Cuidado, existe uma súmula, até eu coloquei aqui a CLT, é a súmula 76. E a 76 ela está cancelada, por isso que é importante vocês lerem depois em casa. É bom, é complementar os estudos de vocês. Diz assim, ó, o valor das horas suplementares prestadas habitualmente por mais de 2 anos ou durante todo o contrato, se suprimidas, integra-se ao salário para todos os efeitos legais. Ali, quando ele usa o termo integra, ele está de forma querendo dizer que incorpora. Gente, não existe mais a incorporação das horas extras, tá? Tanto é que, desculpe, sugiro a leitura da súmula 291 do TST. A súmula 291 diz o seguinte, que se eventualmente a pessoa presta as horas extras de forma habitual por mais de 1 ano, isso integra, se caso for suprimida essas horas extras, eu vou ter que pagar uma indenização por estar retirando, mas também é uma forma de certa forma do TST falar o seguinte, eu sei que para você tirar você vai ter que pagar uma indenização, mas eu quero desestimular você para que você não gere nem essa possibilidade de de fazer a integração das horas extras. Essa súmula daí diz o seguinte, que se você passar mais de 1 ano trabalhando e esse 1 ano você trabalhou e você fazendo horas extras de forma habitual, essa é a palavra-chave, gente. A pessoa, se caso for suprimida, vai ser as horas extras, ela vai ter direito a recebimento equivalente a 1 mês de horas extras. Só que é o seguinte, tem que fazer a média dos últimos 12 meses. E claro, depois de passar de 1 ano, a cada 6 meses, entende-se que cada 6 meses equivale a 1 ano. Então, se a pessoa fez 1 ano e 6 meses, ela vai ter que receber 2 meses de horas extras, porque os 6 meses equivale como um ano completo. Leia, eu acho que não vai perder tempo você deixar de ler a súmula 291. Então, as horas extras, elas não se incorporam ao salário, elas não podem virar um direito adquirido. Isso não mais por causa dessa súmula, ok? Vamos para a próxima pergunta. Obrigado, Rita. Um grande abraço, tá? Vamos para a próxima pergunta aqui. Sérgio, Maranhão, que maravilha, hein, pessoal? Um grande abraço aí. Em que casos pode ser aplicado o PDV? Bom, a sua pergunta, Sérgio, é um pouquinho ampla, né? Mas não quer dizer que eu não possa responder. Eu acho que eu posso extrair algumas informações importantes dessa pergunta para você. Claro que se eu não conseguir responder conforme a sua pergunta, mas você pode fazer uma nova pergunta mandando lá para o chat para a gente. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, o PDV, pedido de demissão voluntária, como é que funciona o PDV? O pedido de demissão voluntária é aquela situação em que muitas vezes a empresa, isso é muito comum em multinacionais e tal, quando abre uma possibilidade de pessoas muito antigas dentro da empresa, não só, pode ser outras situações. A situação que eu passei, né, quando eu trabalhei numa multinacional foi isso, que eu era advogado dessa multinacional, funcionou da seguinte forma,
existia a abertura do PDV para determinadas pessoas que tinham uma quantidade de anos de contrato de trabalho. Pessoas, né, que tinham 15, 20 anos. E esse PDV é um incentivo para que essa pessoa, né, peça para sair embora. Só que é o seguinte, esse pedido de demissão voluntária é uma situação em que é como se a empresa estivesse mandando embora ele, né? Então ele vai ter os mesmos benefícios, só a diferença é que ele vai ter esse incentivo. Então aqui, gente, o PDV, isso varia muito, às vezes depende de acordo, de convenção coletiva. Então por isso que é muito ampla a pergunta. Se você tiver alguma dúvida de forma mais específica, ao meu ver, o que é interessante você saber, quais são as verbas rescisórias. E as verbas rescisórias como se, né, tivesse sido mandado embora. Então, o pedido de demissão, por isso que tem esse incentivo, né? E até eu acho interessante, gente, isso para a prova é muito importante, o Ministério do Trabalho e Emprego. Quando você for ver o edital de vocês, está lá escrito rescisão contratual. Lá, ele, na verdade, ele foca mais nas hipóteses de rescisão indireta e despedida de forma por justa causa. Se eu for cair na prova, pelo menos a minha intuição é que caia algo relacionado à justa causa. Mas é muito importante também quais são as verbas rescisórias que a pessoa tem direito no momento que ela está sendo mandada embora, ok? Mas qualquer outra dúvida, Sérgio, por favor, pode me mandar aí que eu respondo com o maior prazer para você, tá bom? Um grande abraço. Genir, Santa Catarina, grande pessoal de Santa Catarina, obrigado aí pelo contato. O acúmulo de função é permitido por lei? Como deve ser feito isso corretamente? E como funciona a remuneração dessa forma? Bom, Genir, a tua pergunta é muito legal mesmo, só que eu vou fazer o seguinte, a tua pergunta é muito extensa e tem muito conteúdo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou responder pessoalmente para você, porque daí eu vou poder me dedicar um pouco mais, até porque o tempo está correndo e eu não quero, né, ser indelicado, né, então vou responder para você, vou responder por e-mail, exatamente bem bonitinho, com todas as informações, porque é uma resposta um pouco mais longa, vai exigir um pouquinho mais de explicação, até porque tem outras questões envolvendo não só a questão do acúmulo de função, eu acredito que tem que ter um pouquinho mais de complemento relacionado a isso. Então, Genir, pode aguardar que vai chegar na sua caixinha, no seu e-mail, uma mensagem minha a respeito de toda essa pergunta, ok? Um grande abraço, Genir. Aldemar, São Paulo. São Paulo. Tenho meus primos, moram tudo lá, estudam lá, cidade realmente muito conturbada, mas é uma cidade 24 horas, maravilhosa para visitar. Vamos lá. Na rescisão por justa causa, é possível a homologação pelo sindicato ou no Ministério do Trabalho? Olha, essa pergunta é interessante. É mais para fins práticos do que propriamente, eu acho que é para a prova, tá? Mas não custa responder rapidamente. A lei, se você ler a CLT, no artigo que fala sobre a rescisão, que é o artigo 477, deixa eu olhar aqui. Nesse artigo, é exatamente isso. Cuidado, que ele menciona o seguinte, ele só estipula que a pessoa que tem mais de 1 ano de contrato de trabalho que tem que passar por uma homologação perante o sindicato, na hipótese de não ter o sindicato, aí que você vai para o Ministério do Trabalho e Emprego, não ter o Ministério do Trabalho e Emprego, aí você vai para o Ministério Público, tem outras hipóteses, chegando até a juiz de paz. Bom, o que acontece? Nesse caso da rescisão da justa causa, existe até uma instrução normativa lá do secretário de Relações Trabalhistas, a instrução normativa número 15, ela é de 2010, ela menciona lá no artigo 8º, ela diz o seguinte, que a justa causa, mesmo que seja justa causa, tem que ser feita homologação. No momento que o empregado está indo direto pro sindicato fazer a homologação, ele não está aceitando, ele não está dando assinatura, gente, dando ali, estou assinando que eu realmente cumpri, eu fiz algo que gerou a minha justa causa. Não é isso. Ali está tendo apenas o acompanhamento do sindicato para ver se as verbas rescisórias que a empresa entende que está correta, claro que o sindicato vai ter que analisar, mas se houve a justa causa, ele vai ter que ver quais são as verbas rescisórias decorrentes ali da rescisão da justa causa. Então, nesse caso, a meu ver, tá? Até mesmo por causa dessa instrução normativa número 15, lá no artigo 8º, tanto é que menciona exatamente isso, que não importa, ali não está dando validade à justa causa, tá? Então, nesse caso, pode ser feito, a meu ver, pode ser feita a homologação. Claro que muitas vezes na prática não são feitas essas homologações, tá? Só chamar a atenção, isso é para questão prática. Na parte teórica, se fosse cair na prova, eu entendo que é sim possível, tá bom? Vamos lá. Cleia, Rio de Janeiro, mais uma vez a cidade conhecida como cidade maravilhosa. Olha só que pergunta interessante. O que diferencia o contrato de prazo determinado do contrato temporário? Qual o prazo máximo que cada um deles pode ter? Apesar de ter duas questões aqui, dá para responder rapidamente. O que diferencia, então, o contrato por prazo determinado do contrato temporário? Gente, ambos, nós temos duas hipóteses. Vamos lá.
Nós temos um contrato por prazo determinado que é previsto na CLT, que está lá no artigo 443, que está no parágrafo 3º. São 3 hipóteses. Lembrando, né, quando o serviço for transitório, né, a atividade for transitória, quando a empresa for transitória, a própria empresa ela vai ser transitória, o trabalho dela, por exemplo, a empresa abriu somente para o Natal, então é uma empresa transitória. Outro caso é contrato de experiência. Então nós temos os contratos por prazo determinado que seguem as regras da CLT. Bom, o contrato temporário é um contrato por prazo determinado, é uma espécie de contrato por prazo determinado, só que ela é estabelecida não pelas regrinhas da CLT, e sim pelas regras da Lei 6.074, que fala sobre o trabalho temporário. O que acontece? Qual que é a grande diferença? Com relação ao prazo, principalmente, só cuidado. A CLT prevê que, né, quando o serviço for transitório ou a empresa for transitória, o prazo máximo do contrato são 2 anos. Lembrando que pode ter apenas uma única prorrogação dentro desse contrato. Ou seja, dentro do contrato de 2 anos, eu posso ter de 1 ano mais 1 ano. Não posso ter mais de uma prorrogação. Esse é o contrato máximo. Lembrando que o contrato de experiência já são 90 dias, tá? Então essa é a diferenciação. Já o contrato por prazo, né, determinado do temporário, lembrando que o contrato daí são 3 meses. Cuidado, não são 90 dias, são 3 meses. E eu já posso adiantar para vocês que o trabalho temporário, por incrível que pareça, olha só que interessante, a terceirização, gente, ela é algo que a terceirização é um tema muito interessante e, ao mesmo tempo, também algo que é muito complicado. O que acontece? A terceirização, eu nunca posso terceirizar a atividade de fim da empresa. Por exemplo, se eu vendo uma loja de roupas, eu não posso contratar uma vendedora de roupas e terceirizar uma vendedora de roupas, porque a minha atividade de fim é vender roupas. Agora, eu posso terceirizar a atividade meio, segurança, faxina e assim por diante. Olha só o que eu vou falar, é muito importante para a prova, por isso que a pergunta da Cléia é bem interessante. Se eventualmente, né, no contrato temporário, se eventualmente eu quiser contratar um temporário, eu posso. E aqui é considerado uma terceirização de atividade de fim autorizada por lei. Então, o contrato pode ser feito, tem que ser autorizado, né? Autorizado pela Lei 6.074. Então, como é que funciona? O temporário é encaminhado por uma empresa que tem que ter algum registro, isso é importante, vocês vão trabalhar no Ministério do Trabalho e Emprego, que tem que ter registro no Ministério do Trabalho e Emprego, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica que encaminha as pessoas para esse local de trabalho. Esse encaminhamento, lembrando que o contrato no máximo de 3 meses, mas pode, por autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, aumentar para até mais 3 meses, ou seja, completando no máximo 6 meses. Vale a pena ler essa lei, gente, 6.074 para a prova do Ministério do Trabalho e Emprego. Obrigado, Cléia, pela sua pergunta, tá ok? Vamos lá, vamos seguir que tem perguntas. Newton, grande Newton de Goiás, um grande abraço aí para vocês. No caso da transferência do empregado, o adicional de 25% é obrigatória? Neste caso, além dos 25%, a empresa ainda precisa garantir estadia e alimentação? Olha só, vamos pensar nessa pergunta com o intuito de prova, tá? Vamos esquecer a parte prática. Gente, eu só tenho direito, primeira coisa, falou em adicional, falou de coisa ruim. Eu sempre brinco nas minhas aulas. Falou em adicional, falou de coisa ruim. Só coisa ruim. Adicional de salubridade, problema com saúde. Adicional de precocidade, perigo. Adicional de horas extras, está trabalhando mais. Adicional de transferência, foi transferido do local onde mora. Falou adicional, coisa horrível. Falou, eu sempre brinco, falou do Zé Bedeu. Falou do Janho, né? O que acontece? Brincadeiras à parte, mas olha só. O que acontece nesse caso? Só é devida, na verdade, só é devido o adicional de transferência numa hipótese, gente. Tem que ler lá o artigo 469, parágrafo 3º. O artigo 469, parágrafo 3º, deixa bem claro que só vai ter direito adicional se a transferência for provisória. Cuidado com isso. Nós temos a transferência definitiva e a transferência provisória. O caput cabeçalho diz que eu não posso transferir o empregado de forma aleatório, tem que ter, né, ali a anuência do empregado, ele tem que aceitar a transferência. E o caput, o cabeçalho, está falando da transferência definitiva. Se ele aceitou, beleza. Já o parágrafo 1º e o parágrafo 2º fala da transferência definitiva também. Somente no parágrafo 3º que fala da provisória. Daí, na provisória, é que cabe o adicional de 25%. E a segunda pergunta diz, cabe ainda outros gastos? Gente, ali ele já está compreendendo o adicional, esses gastos. O que tem no artigo 470 é que todo esse gasto com a transferência
Tanto é que o artigo 470 diz exatamente o seguinte, ó. Deixa eu ler para vocês rapidamente. As despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. Então, toda aquela transferência dos móveis, se eventualmente for levar alguma coisa, passagem, tudo isso o que vai correr, exatamente. Já, ao meu ver, com relação às outras coisas, isso já está embutido ali no adicional de transferência, porque ele está indo para o local e ali para compensar os gastos a mais que ele vai ter. Tá ok? Obrigado, Newton. Um grande abraço aí para todos de Goiás. Vamos lá, bastante pergunta, hein, gente? Isso aí é legal, tem que sempre participar do chat ao vivo, não tem só eu não, tem vários outros professores. Acompanhe e mande suas perguntas. Amália, Bahia, grande Bahia, vamos lá. Na verdade ela escreveu assim, o que devemos saber sobre FGTS? Isso pode cair no concurso? Claro, está no edital de vocês. Amália, muito cuidado com a Lei 8.036/90. Eu acho que vale a pena fazer uma leitura, ainda mais com concurso, com o Ministério do Trabalho e Emprego. A Banca CESP pode cobrar qualquer coisa do edital e não sou eu que, né, vocês já, quem é concurso sabe o que eu estou falando. E se está no edital pode ser cobrado, óbvio. Só que é o seguinte, professor, você pode destacar alguns artigos que eventualmente pode cair? Claro que eu posso. Assinale aí no teu caderno, então, são os artigos que são os artigos mais recorrentes nos concursos. Lá da Lei 8.036/90, o que você tem que lembrar, os artigos 15, 18 e 20. Tá? O artigo 15 e 18 fala ali da rescisão, da porcentagem que tem que ser recolhida de 8%, lembrando que o menor aprendiz são 2%, tem a questão, quais são as hipóteses que você pode mexer no FGTS, que está no artigo 20, então é tudo isso aí. Faça a leitura, gente, desses artigos, gente, não quer dizer, se eu pudesse otimizar meu tempo, claro, FGTS com certeza não é uma matéria que seja tão recorrente, mas ao meu ver, vale a pena uma leitura sim antes. Anote lá, artigo 15, 18 e 20, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Obrigado, Amália, aí pelo seu contato. Garcia, São Paulo. Trabalhadores que exercem a profissão à noite, depois passa a trabalhar durante o dia, perdem o adicional noturno? Aí a segunda pergunta dele, o adicional noturno pode ser considerado direito adquirido? Boa pergunta, hein? Muito boa. Vamos lá. O que tem nessa pergunta aqui? Gente, falou em adicional, tem que vir na sua cabeça o seguinte, salário-condição. Professor, traduza. Salário-condição é aquela situação em que eu dependo daquela condição para receber o respectivo adicional. Por isso que eu falei que o adicional é só coisa ruim. Por exemplo, adicional de transferência eu só vou receber de forma, lembrando que a transferência tem que ser provisória, só vou receber enquanto estiver transferido. Na hora que eu retornar, eu perco o adicional de transferência. Se eu estou no horário noturno e passo para o horário diurno, eu perco o meu adicional noturno. Essa é a pergunta. Então, eu perco sim. Já tem entendimento jurisprudencial, existe a súmula 265 do TST, que diz exatamente isso. Como é algo mais benéfico para o empregado, primeiro que é uma alteração contratual permitida. Lembrando que a alteração contratual, conforme o artigo 468, só pode alterar desde que tenha a anuência do empregado e que seja benéfica. Mas aqui essa alteração é algo benéfico, né? Está mudando da noite para dia. E no momento que ele passa para o horário diurno, gente, ele perde sim o adicional noturno, porque não existe direito adquirido. É o que a gente chama salário-condição. E isso já tem entendimento do TST. Súmula 265 do TST. Obrigado pela sua pergunta, Garcia. Um abraço, até mais. Leandro, Espírito Santo. Em que casos pode ser concedidas férias coletivas numa empresa? Gente, isso aqui depende muito de empresa para empresa. Isso aqui é muito subjetivo. O que é importante você lembrar lá das férias coletivas, que está entre o artigo 139 e 141, algumas regrinhas para a prova, é só isso que você tem que lembrar. Quais são as regras das férias coletivas para o concurso? Para relembrar de forma bem minuciosa, bem rapidinho, para não perder tempo. Férias coletivas, lembre-se o seguinte, que é a empresa que escolhe, podendo ser a empresa toda inteira ou pode ser alguma parte da empresa, tanto faz. Se ela decidir, lembrando que tem um prazo para avisar o Ministério do Trabalho e Emprego, onde vocês vão trabalhar, prazo de 15 dias de antecedência. Nesse mesmo prazo tem que avisar os sindicatos e os empregados. Lembrando que eu posso dividir essas férias coletivas no máximo em 2 períodos, sendo que nenhum dos 2 períodos pode ser inferior a 10 dias, ok? Então cuidado, isso lá está tudo no artigo 139. Então, agora, em que casos podem ser concedidos?
pode ser concedido, por exemplo, uma empresa que eu trabalhei, que eventualmente eu posso falar da minha parte prática, por exemplo, eles precisavam instalar uma máquina enorme lá, um determinado maquinário, né, que ia mexer com toda a estrutura da empresa, a parte de produção. O que eles fizeram? Deram férias coletivas para a parte da produção. A parte, né, do administrativo continuou trabalhando. Já isso fez com que eles, né, concedessem férias coletivas. Então, gente, isso é muito subjetivo, tá? Se tiver alguma outra pergunta mais a fundo, fique à vontade aí, pode me perguntar sem problema algum, Leandro, tá ok? Um grande abraço. Cláudia, aqui do Paraná, vamos lá. O banco de horas anula as horas extras? Cuidado com essa afirmação, tá? Quando você institui o banco de horas, primeiro lembrando que banco de horas só pode ser instituído através de acordo e convenção coletiva, né? Nós não podemos instituir através de acordo escrito entre as partes. Lembrando isso, banco de horas. O que acontece? Isso é negociado no acordo coletivo e o que acontece? Não necessariamente anula as horas extras, gente. Por que acontece? Quando a pessoa ela entra no banco de horas, isso gera tanto horas positivas quanto negativas. O que acontece? Se eventualmente a pessoa, vamos dizer, trabalhou a mais e vai encaminhado para, né, o banco de horas, normalmente o banco de horas tem um prazo de 1 ano. O que acontece? Virou 1 ano, não foi renovado o banco de horas, se ela não compensar, lembrando que esse tema está dentro de compensação, se ela não compensou essas horas, ela vai receber como horas extras. Então, pode ser a mesma coisa ao contrário, se tiver horas negativas, a pessoa trabalhou a menos ou teve que faltar, negociou com o chefe, saiu e aquilo foi para o banco de horas, ele vai ter que compensar depois, tentando trazer, né, tentando aí equilibrar novamente as horas. Completou 1 ano, não renovou o banco de horas, vai ter que tirar do bolso para pagar essas horas. Então é assim que funciona. Aqui até para uma sugestão, já que tocou nesse assunto, gente, faça uma leitura para a prova do METE, já que a gente está, né, focado no concurso. Falou de compensação, leiam a súmula 85 do TST. A súmula 85 traz várias regrinhas sobre a compensação intrasemanal, que é uma coisa que pode, ao meu ver, cair muito, que pode ter uma chance muito grande de cair no concurso. Ok? Espero ter respondido para você, Cláudia. Um grande abraço. Mariana, Rio de Janeiro. Pessoal do Rio de Janeiro, Paraná, quero ver os outros estados. Por favor, escrevam para a gente aí. Olha, Mato Grosso do Sul. Gente, tem que participar aí, Pernambuco. Vamos lá. Mariana, do Rio de Janeiro. O que se entende por salário in natura? Olha só, aqui também é uma pergunta um pouquinho extensa. Eu vou responder rapidamente, mas ao meu ver eu posso mandar para você uma resposta mais completa. Mas eu vou responder rapidamente, só para você entender o que é. Salário in natura, como a gente fala, salário utilidade. Então, quando você pega uma composição salarial, nós temos, por exemplo, remuneração. Remuneração é salário mais gorjetas. Só que o salário, existe um complexo salarial que compreende esse salário. E esse complexo salarial é composto por salário básico mais sobressalário. Sobressalário adicional, gratificação e assim por diante. E dentro do salário básico, existe o salário pago em espécie, ou seja, em dinheiro, e salário utilidade. Salário utilidade está lá no artigo 458. O que acontece? Salário utilidade é o pagar para você em algo que seja útil. Só que é o seguinte, não basta ser algo útil, tem que ser algo que venha acrescentar para você, que venha trazer um benefício, de certa forma, pecuniário. Algo que venha acrescentar na tua vida. Então, o que acontece? O salário utilidade, eu posso, por exemplo, te pagar um salário em espécie e te conceder, por exemplo, que tem a previsão do salário in natura da casa. Quando eu te forneço a casa, eu estou te fornecendo compondo um salário. Estou te dando o salário mais a casa. A casa está dentro do salário. Então é algo que seja útil. Lembrando que tem coisas que eu não posso te dar como salário de utilidade. Agora cuidado com o Vale Cultura, né, que foi agora no finalzinho de 2012, teve, né, Vale Cultura, questões de estudos, faculdades, tudo isso que envolve, que está lá no artigo 452, nos parágrafos, está lá dizendo quais são as parcelas que eventualmente você não pode considerar como salário in natura. Mas para você compreender o conceito, é como se eu estivesse recebendo salário em espécie mais uma utilidade, que se some a isso. Por exemplo, e detalhe, tem que ter algumas regrinhas, alguns requisitos cumulativos para ser um salário utilidade. Por exemplo, tem que ser algo benéfico,
Tem que ser algo que seja de conta prestação, por exemplo, você recebe pelo trabalho e não para o trabalho. Lembra até que no curso é interessante, na minha aula eu menciono essa diferenciação. A lei não pode excluir a natureza salarial dessa verba. Então, tem vários requisitos do salário-utilidade. Então, como eu te falei, a pergunta é muito extensa. Então, salário-utilidade, pense na sua cabeça que é uma situação em que eu recebo uma parte em dinheiro, sendo que tem que respeitar o 30% em dinheiro, né? Lembrando que é 30%, recebo o salário mínimo. 30% tem que ser em espécie, dinheiro. O restante eu posso entregar em utilidades para você. Pode ser vestuário, pode ser viagens, pode ser tudo aquilo que venha agregar e venha de alguma forma contribuir com você e que tenha um formato em dinheiro, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tem aqui mais uma coisa. Temos mais perguntas? Vamos lá. Adriana Posa, né? Ela fala assim, gostaria de saber se todas as 15 leis do edital de legislação especial, PRF, serão cobertas nos encontros do curso intensivo PRF e quais são as que devem ser mais estudadas com maior probabilidade de caírem na prova. Bom, gente, ali, na caso da PRF, né, não, é um caso à parte. Desculpe não poder responder, mas como eu sou professor de Direito do Trabalho, aqui, o mais específico, as perguntas aqui relacionadas ao Ministério do Trabalho e Emprego, tá ok? Provavelmente, né, não sei se já teve ou se vai ter, mas consulte depois o pessoal da prova para verificar se vai ter o chat com relação à PRF. Vamos lá. Juíza Barbosa Brito. Olá, sou juíza, me inscrevi numa prova concurso para me preparar para fazer o concurso de auditor fiscal. Porém, não estou encontrando as questões para executá-las. Bom, se você acessar, tem, né, como você acessar diretamente através do site A Prova Concurso. O pessoal, existe toda uma equipe, juíza, porque você pode acessar e pode consultar qual que é o melhor caminho para você resolver as questões. Mas se eventualmente você quiser, o site que é resoluções de questões. Então, querendo ou não, você pode acessar lá. Tem que fazer muito bem perguntar, até porque é muito importante fazer as questões. Então, por favor, vê se vocês, né, não só ela, mas todos os outros que estão acompanhando, não esqueçam de fazer, gente, questões. A melhor forma de preparação, além de estudar a parte teórica, é fazer exercícios, tá ok? Vamos lá, próxima pergunta. Jailson da Silva Pinto. Senhores, no caso de uma demissão, o segurado já fez mais de 120 contribuições ininterruptas e comprova desemprego. O direito de 3 anos como segurado conta como tempo de cumprição para a aposentadoria? Sua pergunta é muito interessante. Mesma coisa, como eu estou em cima do laço aqui com relação ao horário, vou fazer o seguinte, Jailson. Existiram 3 pessoas aqui que eu me comprometi a mandar as respostas, tá? E você vai ser, na verdade, 2 pessoas, você vai ser a terceira pessoa. Como ela depende um pouquinho mais, né? Uma resposta mais elaborada, eu também não vou conseguir responder a seu contento, eu vou responder para você por e-mail. Daí, claro, vai chegar na sua caixa de e-mail uma resposta minha, ok? Pessoal, estourou aqui meu horário, agradeço de coração a presença de todos. Lembre-se o seguinte, gente, não existe mistério para passar no concurso público, tá? Existem 2 coisas. Quando você está num barco e você está remando, se você ficar remando de um lado só, o que vai acontecer? Você vai girar e nunca vai sair do lugar. Você sempre tem que remar de um lado e de outro. E de cada lado existem 2 palavrinhas, perseverança e dedicação. Se você tiver dedicação e se dedicar bastante, ótimo, mas cuidado, às vezes você pode se cansar dessa dedicação e não dar sequência aos estudos. Mas ao mesmo tempo, ó, que poético, tá até bonita, né? E a perseverança faz parte também. Não adianta ter perseverança, mas não saber estudar. Então, o que eu aconselho vocês não existe mistério para passar no concurso. Eu sei que todos que estão aí têm capacidade de passar no concurso. Só some essas 2 atribuições muito importantes, dedicação e perseverança. Eu tenho certeza que vocês vão passar no concurso. E o que depender aqui da equipe do A Prova Concurso, eu, França, Ricardo Beck, Milvio, Fabiano, todos os professores que eventualmente vocês tiveram aula, que vão ter e assim por diante, olha, pode ter certeza, eu falo porque são todos muito meus amigos, a gente conversa muito, a gente fala muito sobre as provas, a gente estuda muito as provas. E a gente entrou nesse projeto do A Prova Concurso com o intuito exatamente de trazer a melhor forma de preparação para vocês. Então, deixa na nossa mão, deixa com a gente aqui a nossa parte, mas também faça a sua parte em casa. Não desista na primeira oportunidade. É aí que a gente vê quem é o guerreiro e quem que é a pessoa que, na verdade, não aguenta o rojão, ok?
Gente, um grande abraço, nos encontramos numa próxima oportunidade. Tudo de bom, bons estudos e até a próxima. Tchau. Olá, neste assunto vamos falar sobre os métodos de arquivamento e a guarda dos documentos. No que se refere aos métodos de arquivamentos, é uma abordagem da Marilena Leite Paz que tem caído em concurso público, que na verdade está do livro dela. Toda essa parte de método de arquivamento segue fielmente a bibliografia da Marilena Leite Paz. Então vamos ver uma tabela onde você tem que gravar os métodos de arquivamento. Os métodos de arquivamento serão divididos em básico e padronizado. Básico, alfabético, geográfico, numérico, que se divide em simples, cronológico e dígito terminal. Depois o ideográfico, que se divide em alfabético, que será subdividido em enciclopédico e dicionário, e os numéricos, que se divide em duplex, decimal, unitermo ou indexação coordenada. O que o candidato tem que estar atento? Ele vai ter que gravar essa tabela? Com certeza. Essa parte inicial é só o do básico. É só o do básico. Então, alfabético, geográfico, numérico. O alfabético, na verdade, está associado às chamadas regras de alfabetação, que no livro da Marilena Leite Paz são 13. Fabrício, vai cair só a Marilena? Não. Nós vamos estudar mais ou menos 18 regras que caem em concurso público, mas o livro da Marilena Leite Paz aborda 13. O método geográfico, na verdade, ele se preocupa com a chamada procedência da informação, ou seja, de onde vem essa informação? Vem de São Paulo? Se vem de São Paulo, e que cidade? Se vem da cidade, qual é o CEP? Qual é o bairro? E por aí vai. No fundo, o método geográfico se preocupa com a chamada procedência da informação. O numérico, que é dividido em 3 partes, qual é a ideia do numérico? Números. Se tem um número lá, por exemplo, caixa 10 no arquivo, a pessoa em si não sabe que ali está, só sabe que tem o número 10. A informação dentro da caixa, quem sabe que ali está é o profissional da área, o arquivista, que criou isso junto lá com o chamado setor protocolo para buscar essa informação. Então, regra geral, o método numérico se preocupa com o sigilo da informação. E ele se divide em simples, cronológico e dígito terminal. O simples são números com uma certa categorização. Pode ser caixas e pastas, pode ser armários onde eu tenho arquivo de 1 a 50, depois de 51 a 100, depois de 101 a 150. Ou seja, na verdade é uma numeração em blocos, pode ser de 100 em 100, pode ser documento de 200 e 200. O que interessa é que ali tem um número. O cronológico é uma ideia de tempo, dia e ano. Ou seja, tempo, dia, mês e ano. É você ter um documento, pode ser numa caixa, também numa pasta, onde você tem a temporalidade do documento. Isso é muito comum na área de contabilidade, onde a empresa pega hipoteticamente o ano financeiro dela, aí pega toda a sua contabilidade de janeiro a dezembro. Então, caixa 1, de repente, tem a contabilidade do mês de janeiro, de um certo ano. Caixa 2 tem a contabilidade do mês de fevereiro naquele mesmo ano. E assim sucessivamente, até a caixa 12, onde vai ter toda a informação contábil daquele ano. Pode ser uma caixa, pode ser uma pasta subdividida com várias informações. O que realmente interessa é que o método numérico cronológico dá uma ideia de tempo, dia, mês e ano. O método dígito terminal, o nome já diz, término. Então ele vai te dar, na verdade, 6 dígitos, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você não vai ler, na verdade, esse número, 123.456, não. Você vai pegar a informação da direita para a esquerda, de 2 números em 2 números. Fabrício, por que não é de 3 em 3? Porque o método foi criado para você buscar a informação o mais rápido possível. Então você tem lá uma informação 01, 03, 05. Isso não é um número, na verdade. Na verdade, você tem uma informação da direita para a esquerda de 2 em 2. Fabrício, o que pode ser esses números? Várias coisas, e isso vai variar de empresa para empresa. Por exemplo, o 5 pode ser
o prédio que tenha 10 andares e o quinto, na verdade, onde está o setor protocolo, que guarda também ali a documentação. Pode ser o arquivo próximo ao setor protocolo. Então, de repente, o arquivo não pode estar em qualquer local da empresa, ele tem que estar em local centralizado. Então, de repente, os 2 últimos dígitos, de cara, está associado à localização do documento. Por exemplo, 01, 03, 05. Então, 05, quinto andar. 3. De repente, o documento que eu quero está na sala 3. Então, estou sendo preciso. Local do arquivo, a sala em que está esse documento. E 1. De repente, é a pasta ou a caixa que eu quero, que ali estará a informação que eu desejo. Então, o método dígito terminal está diretamente associado a uma localização precisa do documento, quanto ao local, quanto à sala e quanto ao documento que em si eu quero. Fabrício, o dígito terminal, como envolve 6 números, pode ser necessariamente só isso, local? Não. No fundo, são qualquer 3 informações envolvidas, que vai variar de empresa para empresa. Essa que é a ideia do método dígito terminal. O método ideográfico se divide em alfabético, que se divide em enciclopédico e dicionário. Cuidado! Na verdade, o nome correto é ideográfico, alfabético e enciclopédico. Ideográfico, alfabético e dicionário. Qual é a diferença dos dois? O enciclopédico, na verdade, se preocupa o quê? Com uma certa ordem. E mais do que isso, ele pode pegar qualquer tema. Então, quando tem uma enciclopédia, pode ter lá plantas, animais, o tema é diverso. Há um rigor alfabético também, mas o que realmente me interessa é o rigor alfabético e pegando qualquer tema. E o dicionário? O foco é o rigor alfabético. Por quê? O dicionário, ele não pega qualquer tema, é só o rigor alfabético. O numérico será dividido em duplex, decimal, unitermo ou indexação coordenada. O que é o duplex, na verdade? É você pegar um documento e dividir em 2 partes, onde o primeiro tem uma informação principal. Por exemplo, viagem. Aí eu posso ter viagem para norte, sul, nordeste e sudeste. Aí eu tenho uma segunda gaveta, uma segunda informação. Por exemplo, norte está na primeira. Aí eu coloco 1.1, 1.2, 1.3, aí começa a detalhar quais são os estados do norte da viagem. E eu posso ter ramificações ali dentro, 1.1.1, 1.1.2, e eu vou colocando mais informação. Então, no fundo, o que é o método duplex? É um arquivo onde você tem uma informação principal e você vai subdividindo essa informação dentro do próprio arquivo. O exemplo mais clássico é uma gaveta, onde você tem lá viagens para a região sudeste e coloco lá os estados da região sudeste e cada vez eu vou colocando informação dentro de cada estado. Então está tudo num local só associado à ramificação. E o método decimal? O método decimal é o método de arquivamento da arquivologia, onde o saber será dividido em 10 temas. Ela tem a sua origem em biblioteconomia, né, como ciências raras, exatas e por aí vai. Mas o que a arquivologia fez? Pegou esses documentos e você vai dividir em 10 temas. Geralmente para uma empresa pequena, porque são temas empresariais. Por exemplo, documentos na área de RH, documentos só da área de contabilidade, quadro de pessoal e por aí vai. Então, regra geral, o método decimal envolve 10 temas empresariais, criado, assim, um arquivo na instituição. Então, é isso que realmente interessa. Unitermo ou indexação coordenada. Esse chamado unitermo ou indexação coordenada, na verdade, o que realmente me interessa é que você pode ter vários documentos associados a um único tema. Por exemplo, viagem para o Sudeste. Aí eu posso ter lá Rio de Janeiro e São Paulo. São 2 informações isoladas, Rio de Janeiro e São Paulo, onde está dentro de um arquivo viagens para o Sul, viagens para o Sudeste, viagem para o Norte ou viagem para o Nordeste. Ou seja, o método unitermo ou indexação coordenada quer dizer que você pode ter 2 informações isoladas referentes a um assunto em si. Por exemplo, viagem para o Sudeste. Tenho Rio e São Paulo. Posso ter várias informações, mas está naquele arquivo de viagem Sudeste. Então é isso que realmente interessa. O método padronizado, ele é dividido em Variadex, automático, Sandex,
mnemônico, rônio. Você pode ter a seguinte regra para tentar decorar. Por exemplo, meu avô, hipoteticamente, chamava Seu Manel. E ele ia muito à rua almoçar. Então, gravei. Seu Manel vai à rua almoçar. Seu Manel, Sandex, vai, Variadex, à rua, rônio, almoçar, automático e mnemônico. Lógico que eu não segui a ordem que aí está, mas é uma técnica de memorização para você gravar. O que vem a ser, na verdade, o método Sandex? Na verdade, ele está associado a você buscar os documentos através do som das palavras. Ela, na verdade, tem a sua origem inglesa dentro da fonética, né, lá da Inglaterra. Então, o que pode cair em prova? Qual o método de arquivamento onde você busca a informação através do som das palavras? Sandex. O mnemônico está associado a técnicas de memorização. É o que realmente estamos fazendo. Técnicas de memorização para buscar informação. Por exemplo, eu posso ter 10, 1, 1, 10, 1, 2, 10, 1, 3. De repente, o 10 pode ser o 10º andar, e que no 10º andar tem duas salas, a sala 1 e a sala 2, por exemplo. Então, você cria números para você pegar esses números e associar alguma coisa dentro da instituição. O Variadex. O Variadex, na verdade, associa cores a um grupo de documentos. Então, ó, Seu Manel vai à rua almoçar. Então, Variadex associa cores a um grupo de documentos. Fabrício, quais são as cores? Varia de país para país. Em outras palavras, eu vou pegar o alfabeto que vai de A a Z e posso fazer assim. A, B, C, D, cor amarela. E, F, G, H, I, verde. J, K, L, M, N, O, cor de abóbora, R e por aí vai. Na verdade, qual a ideia que está por trás disso? É você dividir esses documentos em 5 grupos, de A a Z. É como se fosse uma ideia estatística de você pegar 20% das informações. Por exemplo, se você tem na sua empresa um grande número de pessoas com a letra M, por exemplo, qual a ideia? É a letra M ser pequena, tá ali de repente M, N, O. Por quê? Se você pegar M, N, O, PQ e colocar junto, e tiver muita gente chamada Manuel e Pedro, o que vai acontecer? Você vai lotar a informação nessas letras. Então você divide estatisticamente os nomes da tua empresa na ordem de 20%. Então você é dividido em 5 grupos. Fabrício, pode ter 4 grupos, 5, 6? É recomendado 4 ou 5 grupos. Por quê? Porque o que está por trás aí, na verdade, é um conceito de estatística. Então você pega a documentação associada ao nome das pessoas, que vai de A a Z, e divide ou em 4 grupos ou em 5 grupos. Na verdade, isso varia de país para país. A única coisa que tem que estar atento é que as cores associadas têm que ser cores claras. Por quê? Para não ficar uma cor muito forte. Então você tem lá A, B, C, D, cor amarela, por exemplo. E, F, G, H, azul. Aí um outro bloco de letras, verde. Um outro bloco de letra, vermelho. Um outro bloco de letra, por exemplo, alaranjado. Então você divide esses documentos em 5 cores. Começa a ficar em prova. Qual o método de arquivamento onde você busca informação através de um grupo de palavras que a ela está associado cores? Aí o cara vai te perguntar, colorex, né? Sonorex e por aí vai. Lógico, já sabe que é o Variadex, que é associado a cores. O método rônio é também chamado híbrido. Em outras palavras, ele associa letras e número. Na verdade, é um método que caiu em desuso pelo seguinte contexto. Ele tem uma dificuldade na sua ordenação de trabalhar com letra e números que pode variar de empresa para empresa. Então não é um método muito usual. O que pode cair em prova? Qual o método de arquivamento onde você associa letras e números? E é também dito híbrido, é o rônio. Então é isso que a banca vai te perguntar. E o automático, na verdade, ele é muito utilizado para grandes empresas. Por quê? Como a massa documental é muito grande, você vai pegar o automático e vai dividir também com letras e números. Fabrício, então o automático é muito parecido com o rônio? Não. Qual é a diferença? É que para o automático é para empresas grandes, onde a massa documental é muito grande. Então você vai ter que dividir letras, números, vir ramificando, você vai ter todo um critério para criar essa documentação.
Então, como é que se pode cair em prova, Fabrício? Qual método de arquivamento dito padronizado, onde você busca a informação associando letras e números e é muito utilizado para grandes empresas? É o chamado método o quê? Mnemônico? É o chamado método Rônio? É o chamado método automático? Ele vai te perguntar, você já sabe que é automático, que é muito utilizado para grandes empresas. Então o candidato tem que estar atento que esse método de arquivamento básico e padronizado é a definição da Marilena Leite Paz do livro dela, muito abordado em concurso público. Vamos estudar agora as chamadas regras de alfabetação, que no fundo é um método alfabético da Marilena, que será chamado de regras de alfabetação. Será dividido em 3 blocos. O primeiro vai envolver a ideia de nome e sobrenome. Por exemplo, se eu tenho o nome Luiz Carlos Oliveira, como é que eu vou arquivar isso aí? O Oliveira vai ser o chamado prenome, mas não vai usar assim, vou chamar de último nome. O que sobrar será o que eu vou arquivar. Então, qual vai ser a ideia? Luiz Carlos Oliveira. Vou pegar o último prenome, é a ideia da França, mon prenome, não precisa nada disso, né? Luiz Carlos Oliveira vai ser Oliveira, vírgula, Luiz Carlos. Fabrício, o que está antes da vírgula, obrigatoriamente tem que ser caixa alta, letra maiúscula? Não. Pode ser o Oliveira só com O primeiro maiúsculo e o resto normal, que é dito caixa baixa. Mas vou adotar como critério o que estiver antes da vírgula, caixa alta. Mas pode ser as duas visões, vai depender da questão de múltipla escolha. Então vai ser Oliveira, vírgula, Luiz Carlos. Quando envolver agora artigos e preposições, o, a, de apóstrofo, da, do, e, uma. Na verdade, é um preparatório para uma outra definição que irá aparecer daqui a pouco. Por exemplo, André Luiz de Oliveira. Como é que eu vou arquivar isso? Oliveira, vírgula, André Luiz de. Vejam que esse D é letra minúscula e está na regra de artigo e preposição. Agora temos que estar atento para prefixos que tem que aparecer, na verdade, com letra maiúscula. E a CESP-UNB vai te cobrar isso de uma outra maneira. Mas qual é a regra? Prefixos. De lá, le, von, mac, m e d. Ele tem que vir em letra maiúscula. Por exemplo, Stefan de la Rua. Apareceu aí letra minúscula. Não tem problema. A CESP-UNB vai ter um outro entendimento. Esse de lá tem que vir, na verdade, apareceu um D ali com letra maiúscula. Então já sei que não é a ideia lá do artigo e preposição, senão seria D tudo com letra minúscula. Como apareceu uma, ou até as duas, que seria o ideal, como é que vai ser a regra? É prefixo. Então vai ser de la Rua, vírgula, Stefa. Então o prefixo vai junto. Títulos honoríferos, científicos e profissionais liberais. Por exemplo, presidente Fernando Henrique Cardoso. Fala-se que a titulação não faz parte da regra, em outras palavras. Ele apenas está no final entre parênteses. E eu tenho lá, Fernando Henrique Cardoso. Vai ser Cardoso, vírgula, Fernando Henrique. Se te perguntarem, a titulação faz parte da regra? Não. Ele apenas está dizendo que a titulação está no final entre parênteses. Por exemplo, Padre Pedro Paulo, seria Paulo, vírgula. Padre Pedro Paulo. Padre Pedro Paulo, Paulo, vírgula. Pedro, entre parênteses, padre, a titulação está fora. Vamos trabalhar agora com o segundo bloco da chamada regras de alfabetação, que envolve o conceito de sobrenomes compostos. Qual a ideia aqui? É uma ideia de substantivo e adjetivo. Não estou dizendo que isso será assim no português, seguindo esse contexto todo, mas é como se assim fosse. Por exemplo, André Castelo Branco. O castelo é um substantivo, do tipo branco é um adjetivo. Então, uma ideia de substantivo e adjetivo. Então, como é que eu gravo isso? André Castelo Branco vai ser Castelo Branco, vírgula, André. Hífen, regra do hífen, não se separa. É como se fosse a ideia de adjetivo e substantivo, ou substantivo com adjetivo. Heitor Villa-Lobos, como é que eu vou gravar? Lógico que eu não estou falando aqui que Lobos é adjetivo de vila, nada disso. Mas é uma ideia. O hífen não se separa, então vai junto. Villa-Lobos, vírgula, Heitor. Grau de parentesco vai seguir a mesma ideia de adjetivo e substantivo, ou substantivo com adjetivo, como neto, filho, sobrinho e júnior.
Paulo Carlos Filho. Como é que eu vou arquivar? Carlos Filho, vírgula, Paulo. Sobrenome com as palavras santo, santa e são. Outros autores admitem santos e santas, também no plural. Mas essa é a visão da Marilena. Então, Luciano Santo Cristo. Se apareceu santo, vou seguir a ideia de substantivo com adjetivo. Então, vai junto. Santo Cristo, vírgula, Luciano. Nomes espanhóis. Esse é muito difícil cair em prova, que ele é praticamente decorado, né? Que está associado ao grau de parentesco do pai, né? Do ponto de vista lá da língua espanhola. Por exemplo, Francisco de Pina de Melo. Vai ser Pina de Melo Francisco de. Esse Pina está associado ao nome do pai, né? Então é difícil cair esse concurso público, porque tem todo um detalhe por trás aí. Nomes orientais, japoneses e árabes, regra geral, vale o que está escrito. É lógico que no seu país de origem é outra situação. Por exemplo, Lituang, Tang Tang Po, como é que eu vou arquivar isso? Como está escrito. Então, arquiva-se igualmente como está escrito. É lógico que no país de origem é outra definição. Nomes com sobrenome repetido. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter J. Vasconcelos, J. Vasconcelos, G.I.U. Vasconcelos e, por exemplo, Jail Vasconcelos. O que eu vou arquivar? Vasconcelos ficou comum a todo mundo. Então, Vasconcelos, vírgula. Quem viria primeiro? Vasconcelos, vírgula, J. Depois, se eu tivesse com E, seria G.I.U. em ordem alfabética. Se eu tivesse Juil, por último, seria Juil. Se eu tivesse lá John Vasconcelos, aí seguia a ordem alfabética. A, B, C, D e por aí vai. Então, se aparecer nome repetido, eu tenho que ver Vasconcelos, vírgula, e ver quem vem primeiro. J. Depois, por exemplo, Jail, depois, por exemplo, Joil, depois, por exemplo, Juil. Então, estou seguindo a ordem alfabética, de A a Z. Então, aí você vai ter que fazer um critério, não só fazendo a regra, mas como fazer a procura por ordem alfabética. Nome de firmas, empresas, instituições e órgão governamental. Regra geral, vale o que está escrito Embratel, eu vou arquivar Embratel. Empresas com artigos, essa tem que ter cuidado. A Marilena dá duas visões para isso. Por exemplo, o Globo, como é que eu vou arquivar? Globo. Fabrício, eu posso arquivar o Globo como está? Pode, mas que letra eu estou procurando? G. Por exemplo, se eu tiver filme, a baleia azul, a orca assassina, a formiga atômica, seja lá o que for. O O e o A, na verdade, não me interessa. Quando eu tenho lá a formiga atômica, estou arquivando em F. A orca, estou arquivando em O. Então, regra geral, o Globo. Posso arquivar como está escrito o Globo, mas já sabe que eu vou procurar no arquivo pela letra G. Ou eu posso arquivar Globo O e realmente estou procurando pela letra G. Então é isso que o candidato tem que estar atento, pois o livro da Marilena Leite Paz, na verdade, dá ênfase nessas duas situações e, na verdade, isso é defendido por todos os arquivologistas. Um vão adotar o Globo como está escrito e outros colocando o artigo no final. Títulos de congressos, conferências, reuniões e assembleia. Por exemplo, segunda conferência de física, a numeração vai para o final entre parênteses e o resto é o arquivo como está. Então seria conferência de física, entre parênteses, segunda. Fabrício, se tivesse algarismo romano, eu poderia escrever segunda? Não. No fundo, o que está acontecendo? Você, na verdade, está tendo congressos diferentes, né? Por exemplo, terceiro congresso de física. Esse aí não está escrito algarismo romano, está escrito aí terceiro. Se tivesse algarismo romano, pode estar associado a um outro congresso, na verdade, em um outro estado. Então, a numeração tem um critério para dizer também, na verdade, que não é o mesmo congresso que está ocorrendo. Então, regra geral, terceiro congresso de física, o número está fora, na verdade, está no final entre parênteses. E vai ser congresso de física, final, terceiro. Vamos discutir agora as chamadas operações de arquivamento. As operações de arquivamento, quando cai, na verdade, é praticamente decorado. O que envolve a chamada operação de arquivamento? É a inspeção, é o estudo dos documentos, é a sua classificação, a sua codificação, a sua ordenação, guardar na instituição agora, e a sua guarda dentro das instituições.
Então, o que tem caído em prova aí nesse quesito é justamente que aí está. As bancas, em geral, não pedem nada diferente. Eles pedem, na verdade, os nomes mesmos. Então, vou fazer uns exercícios para aplicar toda essa teoria na Marilena Leite Paz dentro dos exercícios de concurso público. Questão 1, CESP-NB. Acerca das técnicas de arquivamento e dos procedimentos administrativos, julgue os itens a seguir. A disposição alfabética de pastas de documentos de um arquivo a partir das regras de alfabetação é exclusiva para nome de pessoas? Não. Exclusiva para nome de pessoas, não. Eu posso ter um grupo de documentos que envolve a chamada regra de alfabetação com nome, mas isso não é exclusivo. Então o item está errado. A disposição abaixo está correta, pois foi feita palavra por palavra, podendo também ser feita letra por letra. Então temos aí Morro Alegre, Morro Branco, Morro Maior, Morro Santo e Monteiro e Montenegro. O que está errado aí? Se você pegar a regra de alfabetação que envolve a ordem alfabética, você vai ver que, por exemplo, que Monteiro e Montenegro, Monteiro e Montenegro, você vai ver que a ordem alfabética não está correta, tem que seguir de A a Z. Então você vai ver que não há um critério aí de ordem alfabética. Quem tem que vir primeiro? O que começa por A, depois começa por B, depois começa por C e por aí vai. Então a ordem não está correta, errado. O método de ordenação dos documentos a partir do uso do nome da cidade ou de um estado é conhecido como duplex? Não. É o geográfico que se preocupa com a procedência da informação. Então o método está errado. O método geográfico é que se preocupa com a procedência da informação. Questão da CESP-NB. Uma das principais funções do arquivo é permitir o acesso rápido e eficiente aos documentos. Com certeza, o arquivo está diretamente associado a buscar a informação o mais rápido possível. Essa função somente pode ser cumprida se os documentos forem organizados de maneira lógica e racional, respeitando as características dos documentos de arquivo. Quanto aos métodos de arquivamento, julgue os itens subsequentes. O método de arquivamento dos documentos de arquivo deve ser definido a partir da natureza dos documentos, da estrutura da organização que os produz ou recebe. É lógico. Segundo Marilena Leite Paz, temos que olhar a estrutura do documento, a sua função e a ação. O que vem a ser, na verdade, a estrutura? É a tipologia documental. Qual tipo de documento? Qual é o tipo de empresa? É uma empresa da área de informática? É uma empresa da área financeira? É uma empresa que envolve documentos jurídicos? Então, cada empresa vai ter a sua metodologia associada à sua tipologia documental. A localização dos documentos de arquivo nos métodos de arquivamento do sistema direto depende de um índice ou de um código. Errado, é o método indireto que depende de um índice ou código. Exercício 3. CESP-NB. Acerca de arquivamento e procedimentos administrativos, julgue os itens a seguir. As operações de arquivamento são inspeção, estudo, classificação, codificação, ordenação e guarda dos documentos. Correto, é a definição na íntegra que caiu na CESP-NB. Na ordenação geográfica de documentos relativa à correspondência com outros países, deve-se alfabetar, em primeiro lugar, o país, seguido da cidade e do correspondente. Por exemplo, França, Paris, Duchain, Michel. Tá correto. Então, na verdade, é você olhar, né, o país, o estado, cidade, por aí vai. Então, correto. O método numérico simples determina a numeração sequencial dos documentos, dispondo os números em 3 grupos de 2 dígitos, cada um. Por exemplo, 52, 63 e 19. Errado, isso é um método dígito terminal. São 6 números da direita para a esquerda. Errado. No arquivamento por assunto, pode ser adotado o método alfabético ou o método numérico. O método alfabético deve ser aplicado quando o volume e a diversidade de assuntos da documentação a ser arquivada forem pequenos. Qual foi a maldade da questão? Quando ele fala ser pequeno,
é pequeno em relação a uma massa documental grande. Então está correto e não há problema nenhum, porque esse número é limitado. Então, correto esse item. Uma das vantagens apresentadas pelo método duplex de arquivamento é a possibilidade ilimitada de classes de documentos. Não leve ao pé da letra. Quando eu falo ilimitada, é uma ideia de infinito numerável. Por exemplo, eu posso ter infinitas instituições financeiras emprestando dinheiro para outras. Quando eu falo infinito, pode ser 20 instituições. Então, quando ele falou ilimitadas, ele apenas quis dizer que você pode dividir isso aí e quantas vezes for necessário. Então, o item está correto mesmo. Então, ilimitado é um conceito de infinito numerável. Vamos falar agora sobre a guarda dos documentos. Quando você vai guardar um documento, você tem que olhar os chamados fatores físicos, químicos e biológicos que afetam a documentação. Então temos que olhar também as instalações, a iluminação, o arejamento, a higienização, a disposição dos documentos, que é o layout, entre outros. Então, na verdade, isso não é solto. Eu crio um arquivo. Como é que esse documento está criado na instituição? Será que tem ventilação natural? Quais são os fatores físicos, químicos e biológicos que afetam a documentação? Será que, na verdade, eu tenho que olhar as instalações, a iluminação, o arejamento? Com certeza. No fundo, isso faz parte de um contexto só. Então, ver os fatores químicos, que são os que mais caem em prova aí. Primeira coisa, olhar o chamado pH do ambiente. Em países desenvolvidos, você vai saber que o ácido vai de 0 a 6, o pH 7 é um neutro e acima do 7 é o alcalino. A tendência é trabalhar com pH neutro. Países desenvolvidos, na verdade, trabalham até com sensores para medir o pH do ambiente. Fatores físicos, a luz solar, assim como o infravermelho, assim como a umidade relativa do ar e a variação de temperatura, afeta a documentação. Mas, Fabrício, por que a radiação afeta a documentação? Muito simples. Como a radiação, no fundo, é uma onda eletromagnética, lá no conceito lá da física, você sabe que ali tem uma onda que pode gerar um dano à documentação. Por exemplo, tirar cópia de um documento. Ali é uma radiação. Tira a cópia, tira a cópia, tira a cópia, você, na verdade, pode apagar as letras que ali aparecem. Então, regra geral, material de arquivo, jamais ter cópia. No máximo, cópia, mas a tendência é evitar. Fabrício, pode ter cópia do material de arquivo? Pode, mas qual é a regra? Evitar, porque se você, na verdade, tirar muita cópia, você vai apagar a letra e danificar a informação. Fatores biológicos. Poeira. Fabrício, eu trabalhei num arquivo onde tinha ali poeira, aranha, barata, tinha de tudo ali, eu peguei uma alergia. Isso nunca foi um arquivo. Arquivo é uma coisa séria, limpa, organizada, não tem poeira. Então, quando eu falo poeira, quer dizer que isso jamais pode ter no arquivo. Arquivo é uma coisa arejada, organizada, sem sujeira. Fabrício, pode ser emboscado por uma aranha ao pegar um documento? Isso não existe, né? Isso jamais foi um arquivo. Arquivo é uma coisa limpa, organizada, higienizada, com ventilação. Fungos, bactérias e insetos. Fabrício, eu trabalhei num arquivo e tinha lá um fungo, uma bactéria, eu fiquei doente. Não, você nunca trabalhou no arquivo. Aquilo foi só batizado de arquivo. Arquivo, aquilo nunca foi. Na verdade, arquivo não tem essas coisas. Porque, na verdade, você tem várias técnicas para evitar com que isso apareça. Pode ser que tenha uma tendência de aparecer um fungo, seja lá o que for. Mas você tem os chamados procedimentos de conservação dos documentos para evitar que tal coisa aconteça. Então, regra geral, arquivo é uma coisa muito séria, muito limpa e muito organizada. Então, vamos ver, de acordo com a Marilena Leite Paz, as principais operações de conservação de documentos. Temos a restauração, o banho de gelatina, alisamento, desinfestação, encapsulação, desacidificação, laminação e silking. Fabrício, qual desses cai aí? Todos, na verdade, caem. Todos, na verdade, caem. O que é restauração? Exige do profissional da área conhecimento dos papéis e tintas empregados para recuperar o dano no material. Banho de gelatina. Este método consiste em mergulhar o documento em gelatina, lógico, é uma gelatina especial, ou cola, objetivando aumentar a resistência do documento. Então, banho de gelatina, aumentar a resistência do documento. Alisamento.
consiste em colocar os documentos em bandejas de aço inoxidável, expondo-os à ação do ar e com umidade variando de 90% a 95% por um período de 1 hora. Em uma câmara de umidificação, palavra-chave, câmara de umidificação. Posteriormente será passado a ferro folha por folha e máquinas elétricas. Falou umidificação, já tem que saber o que é. Desinfestação é o combate aos insetos. Fabrício, o material de arquivo tem inseto? Não, é um combate para que esses não apareçam. Então é o combate aos insetos através da fumigação, que consiste em utilizar uma substância química de modo que venha a garantir a integridade do papel e da tinta empregado. Então desinfestar, na verdade, são todos métodos preventivos. Encapsulação, método que utiliza películas de poliéster e fita adesiva de duplo revestimento. Desacidificação, processo pelo qual o valor do pH do papel é elevado ao mínimo de 7, para ter que trabalhar com pH neutro, com vistas à sua preservação. Então, regra geral, pH neutro. Laminação, laminar é você proteger. Então, processo de restauração que consiste no reforço de documentos deteriorados ou frágeis, colocando-os entre folhas de papel de baixa gramatura, fixadas por adesivo natural, semissintético ou sintético, por meio de diferentes técnicas, manuais ou mecânicas. Na verdade, é blindar o material. Silk, método que utiliza tecido, sempre cai em prova, crepeline ou musseline de seda, de grande durabilidade. Então falou crepeline e musseline, já sabe qual é o método. Mas devido ao uso de adesivo, a base de amido, suas qualidades permanentes acabam sendo afetadas. Lógico que tem que ter um conhecimento técnico para aplicar essas técnicas. Exercícios resolvidos. A respeito da conservação e da proteção de documentos, julgue os seguintes itens. O ar seco e a alta umidade são fatores de enfraquecimento do papel? Com certeza. Certo. A higienização mecânica dos documentos, feita com uma trincha ou uma flanela, trincha ou pincel, é uma ação importante para a conservação dos documentos em papel? Certo. O processo químico mais efetivo para a desinfestação e desinfecção de materiais arquivísticos é a emulação. Errado. Ele quis pegar uma armadilha. Emulação é juntar 2 ou mais procedimentos. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. A conservação compreende os cuidados prestados aos documentos e ao seu local de armazenamento. As principais operações de conservação são: alternativa A, higienização, exaustão, congelamento e preservação. A tá fora, que o documento não vai ficar cansado, exaustão. B, umidificação, limpeza, calafetação e restauração. Calafetação não existe, isso tá fora. Alternativa C, laminação, refrigeração, evaporação e encapsulamento. A C tá fora, o documento não vai ser evaporado, então a C tá fora. Só sobrou a letra D, desinfestação, limpeza, alisamento e restauração. Então a alternativa correta é D. Em cima desse conteúdo, você pode perceber que vai ter que decorar, né, todas essas regras aí da Marilena Leite Paz, né, que isso cai direto em prova. Para complementar seus estudos, indico o livro Arquivologia para Concursos, do autor Fabrício Mariano, da editora Academia. Ali está, na verdade, todo esse conteúdo programático em cima do que realmente cai em concurso público. Bons estudos!